Um crime recente chocou a população. Um adolescente de 14 anos morreu após ser espancado numa escola de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. O jovem teria sido agredido por ser filho de um casal de homossexuais. Esse é o assunto da nossa entrevista dessa quarta-feira. E casos como esse só servem para mostrar que o preconceito está longe de chegar ao fim e que, na verdade, ele acaba sendo indutor da violência. Está conosco o advogado especializado em direito de família, conselheiro do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, o Ariel de Castro. Ariel, tudo bem com você? Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Adriana. É um prazer participar aqui do Jornal da Câmara. Obrigado pela atenção mais uma vez conosco, meu caro. Entra ano, sai ano e a gente é obrigado a noticiar situações como essa, relatos de casais que lutaram anos na justiça, casais homoafetivos, para ter o direito à guarda de uma criança desassistida, desamparada. Chega lá, a criança sofre bullying, agressão na escola e, nesse caso, perdeu a vida. Esse é um caso de barbárie, até um caso que não acontece todos os dias. Graças a Deus que não é uma situação que a gente vê todos os dias. O que acontece geralmente são mortes de homossexuais, como nós já tivemos várias em São Paulo, inclusive através de ações dos grupos skinheads, principalmente na região da Avenida Paulista, vários episódios de agressões. Tinha até a gangue que agredia pessoas com lâmpadas fluorescentes lá na região dos Jardins. Agora, situações como essa é a primeira que eu me lembro de uma criança, um adolescente, ser morto por ser filho de um casal homossexual. E é realmente bárbaro, inaceitável e merece o repúdio de toda a sociedade. O Grupo Gay da Bahia diz que a cada 28 horas um homossexual tem sido morto no Brasil. Então nós temos que se preocupar com essas situações. A criminalização da homofobia, existe todo um movimento das entidades de direitos humanos para que isso ocorra, apesar que um homicídio como esse ele já pode ser qualificado, né? Ele tem agravantes e podem os responsáveis pelo crime, ele ainda está sendo apurado, chegar a 20 anos de prisão, até porque tem as qualificadoras do motivo torpe, né, em razão do caso absurdo, aberrante, e também a qualificadora da impossibilidade de defesa do ofendido. Isso envolve também a violência nas escolas, né? Nós tivemos, importante que no Brasil aumentamos a oferta de vagas para crianças e adolescentes no ensino. Hoje quase todos os adolescentes têm acesso ao ensino médio e as crianças ao ensino fundamental. A questão de creche ainda é uma dificuldade, que só 20% das crianças de 0 a 3 têm vaga em creche, e vocês trouxeram aí reportagens sobre o assunto aqui na capital paulista. Mas apesar desse aumento de estudantes nas escolas, as escolas não têm uma estrutura também adequada para evitar episódios de violência como esse, porque se nós tivermos aí um caso com suspeita de homofobia, mas todos os dias temos milhares de crianças e adolescentes sendo agredidas, vítimas de bullying no ambiente escolar, e isso precisa também ser coibido. E aí, Ariel, qual que é o papel da escola no sentido de trazer esse debate contra a violência, contra o preconceito? Qual que é o papel da escola nesse sentido? A reportagem de vocês já apontou vários sinais do papel da escola, né? Que mostrou que a escola, além dos trabalhos realizados propriamente da educação formal, ela tem algumas parcerias na área de cultura, de esportes, de lazer, e isso é importante também. Nós temos que ter educação em tempo integral, mas não é uma educação em tempo integral na sala de aula, mas através de parcerias feitas na comunidade, como foi mostrado aí o exemplo dessa Fundação Pai de Setúbal lá na região de São Miguel Paulista. Então, essa é uma das formas também de diminuir os casos de violência, na medida em que os jovens não ficam ociosos. Então, eles não saem da escola e depois à tarde não vão fazer mais nada e vão partir muitas vezes para situações até de envolvimento com a violência. Não, eles saem da escola e vão para outros tipos de atividades. Existe um envolvimento comunitário e isso é uma forma de diminuir a violência, além do policiamento também, que sempre colabora nessa questão de segurança pública, e da parceria da escola com serviços como os conselhos tutelares, que também podem contribuir nesse diagnóstico de violência no ambiente escolar. Ariel, quais os avanços que a lei trouxe para a adoção por casais homossexuais? Infelizmente, a lei não trouxe muitos e é possível que nós possamos até retroagir. O judiciário já trouxe avanços.
porque inclusive uma decisão recente reconheceu a criança era filha de um homem com uma mulher, mas essa mulher casou com uma outra mulher. Então a justiça reconheceu e colocou na certidão de nascimento o nome do homem e das duas mulheres. Então isso é um reconhecimento de uma união homoafetiva por parte do Poder Judiciário, e temos várias decisões judiciais hoje no país que determinam que certidões de nascimento podem ter, então, o nome das duas pessoas, duas mães ou dois pais, e se for o caso também do outro pai biológico ou da mãe biológica, então a criança acaba tendo mais de uma família. Isso é importante. É importante também ressaltar que quem foi adotado por um casal homossexual é porque foi abandonado por um casal heterossexual. Então isso serve também para aqueles que discriminam, né? Para aqueles que dizem que vai ter uma criação deturpada, que vai contra a moral e os princípios religiosos da sociedade. O que importa é o bom tratamento que o casal possa proporcionar, e é nisso que as varas da infância e juventude precisam se pautar. Se o casal, seja homossexual, seja hétero, ou seja uma pessoa sozinha, porque hoje é comum pais solteiros, mães solteiras, e adotar crianças e cuidar muito bem delas. Então o que importa é o afeto, o vínculo e as condições de vida que vão proporcionar para essa criança. Mas o que você está pontuando, Ariel, é que o ranço conservador é um outro obstáculo nesse processo. Sim, e tanto que o Congresso Nacional hoje está discutindo o Estatuto da Família com uma previsão expressa, inclusive o presidente da Câmara dos Deputados está defendendo isso, de proibição de qualquer adoção por casais homossexuais. Então isso é uma forma também de incentivar esses atos de violência e de barbárie contra essas pessoas, porque já existe na sociedade uma discriminação. A partir do momento que importantes autoridades da República, como a Casa Legislativa, como o Congresso Nacional, legitima qualquer situação de homofobia e discriminação, isso também dificulta bastante. E a própria lei de adoção de 2009, por mais que na época eu participei das discussões no Congresso representando o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, nós quisemos incluir a adoção por homossexuais, e isso também foi rechaçado já lá em 2008, 2009 no Congresso Nacional, na Lei 12.010 de 2009. Agora, a Adriana disse na abertura da entrevista com você, Ariel, que foi um crime que chocou a opinião pública. Chocou porque, no caso, nós estamos falando de uma criança negra, adotada, tudo mais. Aí você citou o caso dos caras que pegam lâmpada de mercúrio e quebram na cabeça de um gay na Avenida Paulista. Não existe agressão mais grave ou menos grave. Os dois casos são igualmente graves, em que pese a questão da morte da criança. Agora, imagina-se o que está além disso, que é o ambiente de bullying, de ostracismo, de exclusão que essa criança vivia na escola, que por si só também não leva à cidadania. Sim, exatamente. E também é uma falha do ambiente escolar e uma falha também das famílias, que tratam esses temas como tabu. A partir do momento que os pais, as mães discutam esses assuntos com seus filhos, isso também colabora para diminuir qualquer tipo de discriminação ou de homofobia. A partir do momento que a escola também passe a ter pautas ligadas à cidadania, aos direitos humanos, aos direitos e deveres da criança e do adolescente, também esses temas possam ser debatidos e os jovens possam ter uma compreensão mais adequada. Quando nós temos experiências desse tipo, de uma discussão aberta com os jovens sobre essas questões, geralmente nós temos tido resultados muito positivos. Infelizmente, a escola precisa se abrir também para essas discussões. Não basta o ensino formal da matemática, do português, da biologia. Você tem que trazer esses temas de cidadania e direitos humanos para a sala de aula. Legal. Ariel, muito obrigado pelo bate-papo mais uma vez. O Ariel de Castro, advogado do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. Vale ficar muito tempo nesse assunto. A gente vai continuar acompanhando e pedir que você volte para falar mais vezes conosco. Ok, eu que agradeço a participação, um abraço a vocês e a todos os nossos telespectadores.